O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, só para situar todo mundo na mesma página, né? A gente está estudando sobre o livro Hábitos Atômicos de James Clear, né? Aprendendo muito com ele. E a gente está na última parte do livro, que é a parte de táticas avançadas. Dentro dessa parte tem o capítulo que a gente vai começar hoje, que é o capítulo 20. O capítulo 20 se chama O Lado Negativo de Criar Bons Hábitos. Eu dividi o capítulo 20 em 3 partes, para ficar bem didático, para nenhum vídeo ficar muito longo. E hoje a gente vai começar o capítulo 20, então hoje é a parte 1, ok? Bom, do que se trata, né, esse lado negativo de criar bons hábitos? Tem uma crença, gente, que quase todo mundo carrega quando começa a construir bons hábitos, né? Que é a ideia de que repetir algo muitas vezes automaticamente leva à excelência. Ok, mas existe um problema, né? E esse problema, ele é mais perigoso do que parece. É o tal lado negativo de criar bons hábitos, tá? O James Clear, que é o nosso autor querido, ele traz uma reflexão no capítulo 20 que é no mínimo surpreendente, né? Ele fala que os hábitos, eles são poderosos, mas que eles sozinhos não garantem a maestria. Ó, mas estranho, né? Porque a gente falou de hábito o livro inteiro, né? Parece até contraditório. Mas a gente vai ver que não é, né? Durante o livro inteiro a gente aprendeu sobre a importância de quê? Da repetição para criar os bons hábitos, certo? Né, da consistência, da prática diária, né? Gente, tudo isso continua sendo verdade, não vai nada cair por terra agora. Tudo que a gente aprendeu desde então, né? Lá se foram 263 páginas, ok? Do livro. Mas agora ele resolve revelar uma coisa que poucas pessoas percebem. Que o mesmo hábito que acelera o seu crescimento, ele pode, com o tempo, limitar a sua evolução, tá? Então, vamos para o livro e aí vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso, tá? E depois eu vou esmiuçar melhor, vou pegar o coração desse texto e vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Essa é o propósito do meu canal. Então, vamos lá. Gente, vocês acreditam que eu gripei novamente? Gente, acho que não tem nem 20 dias que eu terminei e saí de uma gripe. A primeira gripe que eu tive foi a influenza A mesmo, né? Aquela terrível, de ter que tomar aquela medicação Tamiflu, né, própria para esse tipo de gripe muito forte, H1N1, né? E a minha ficou mal curada e evoluiu para uma sinusite terrível. Eu tomei 14 dias de antibiótico pesado, que me deu assim uma urticária na pele, um rasgo cutâneo de tão forte que é, curou a minha sinusite e tipo assim, esse tratamento todo terminou agora, pouquíssimo tempo, né? E eu já gripei novamente. Criança, né, gente? A criança gripa, vai na escola, pega o vírus, traz para casa, né? Ah, beleza. Vamos lá. Então a minha voz é a primeira coisa afetada. Por quê? Porque os meus resfriados, as minhas gripes, sempre começam com dor na garganta. E aí, doeu a garganta, a voz fica, né, afetada, tá? Só para explicar para vocês porque, de novo, eu tô com essa voz abençoada. Vamos lá, e o narizinho fungando.
Então, capítulo 20, o lado negativo de criar bons hábitos. Os hábitos criam a base para a maestria. No xadrez, somente depois que os movimentos básicos das peças se tornam automáticos é que um jogador pode se concentrar no próximo nível do jogo. Cada informação que é memorizada abre o espaço mental para um raciocínio mais intenso. Isso se aplica a qualquer empreendimento. Quando conhece os movimentos simples tão bem que é capaz de realizá-los sem pensar, você fica livre para prestar atenção a detalhes mais avançados. Dessa forma, os hábitos são a espinha dorsal de qualquer busca pela excelência. No entanto, os benefícios dos hábitos têm um custo. No início, cada repetição desenvolve fluência, velocidade e habilidade. Mas então, quando um hábito se torna automático, você fica menos sensível ao feedback. Entra em modo de repetição irracional. Torna-se mais fácil deixar erros passarem. Quando você consegue fazer bem o suficiente no piloto automático, para de pensar em como fazer melhor. A vantagem dos hábitos é que podemos fazer coisas sem pensar. A desvantagem dos hábitos é que nos acostumamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e paramos de prestar atenção a pequenos erros. Você presume que está melhorando porque está ganhando experiência. Na realidade, está apenas reforçando a experiência que você já tem e não a aprimorando. Na verdade, algumas pesquisas mostraram que uma vez que uma habilidade tenha sido dominada, normalmente ocorre um ligeiro declínio no desempenho ao longo do tempo. Normalmente, esse pequeno declínio de desempenho não é motivo de preocupação. Você não precisa de um sistema para melhorar continuamente a maneira de escovar os dentes, amarrar os sapatos ou fazer a sua xícara de chá pela manhã. Com hábitos como esses, bom o bastante costuma ser suficiente. Quanto menos energia você gasta em escolhas triviais, mais poderá gastá-la naquilo que realmente importa. No entanto, quando deseja maximizar o seu potencial e atingir níveis de desempenho de alto nível, precisa de uma abordagem com mais nuances. Você não pode repetir as mesmas coisas cegamente e esperar se tornar excepcional. Hábitos são necessários, mas não são suficientes para a maestria. É preciso uma combinação de hábitos automáticos e prática deliberada. Então, os hábitos mais a prática deliberada é igual à maestria. Para se tornar excepcional, certas habilidades precisam se tornar automáticas. Os jogadores de basquete precisam ser capazes de driblar sem pensar antes de conseguir avançar para arremessos com a mão não dominante. Os cirurgiões precisam repetir a primeira incisão tantas vezes que possam fazê-la com os olhos fechados, para que se concentrem nas centenas de variáveis que surgem durante a cirurgia. Mas, depois de um hábito ser dominado, é preciso retomar a parte penosa da tarefa e começar a construir o próximo. Maestria é o processo de estreitar o seu foco em um pequeno elemento de sucesso, repetindo-o até que você interiorize a habilidade e então usar o novo hábito como base para avançar para a próxima fronteira do seu desenvolvimento. As tarefas antigas ficam mais fáceis na segunda vez, mas não ficam mais fáceis no geral, porque agora você concentra a sua energia no próximo desafio. Cada hábito desbloqueia o próximo nível de desempenho. É um ciclo sem fim. E aí ele traz uma imagem que se chama dominando um hábito e dominando uma área.
O processo eu vou explicar para vocês essa figura. O processo de maestria requer que você progressivamente acumule as melhorias, cada hábito sendo construído sobre o último, até que um novo nível de desempenho seja atingido e uma gama maior de habilidades seja internalizada. Embora os hábitos sejam poderosos, você precisa de uma maneira de permanecer consciente do seu desempenho ao longo do tempo, para que continue a se aperfeiçoar e melhorar. É precisamente no momento em que começa a sentir que dominou uma habilidade, bem quando as coisas começam a parecer automáticas e você fica confortável, que você precisa evitar cair na armadilha do convencimento. A solução? Estabelecer um sistema de reflexão e revisão. E aí vem o próximo título, que se chama Como Rever os Seus Hábitos e Fazer Ajustes. Em 1986, o Los Angeles Lakers tinha um dos times de basquete mais talentosos já reunidos, mas raramente é lembrado dessa maneira. A equipe começou a temporada da NBA de 1985 para 1986 com um impressionante recorde de 29-5. Os especialistas diziam que poderíamos ser o melhor time na história do basquete, disse o técnico Pat Riley após a temporada. Surpreendentemente, o Lakers tropeçou nos playoffs de 1986 e sofreu uma derrota que encerrou a sua temporada nas West Conference Finals. O melhor time da história do basquete nem jogou o campeonato da NBA. Depois desse golpe, Riley estava cansado de ouvir sobre quanto talento seus jogadores tinham e quanto a equipe era promissora. Ele não queria ver flashes de brilho seguidos por um gradual desvanecimento no desempenho. Queria que os Lakers jogassem com todo o seu potencial noite após noite. No verão de 1986, ele criou um plano para fazer exatamente isso. Um sistema que chamou de Programa Career Best Effort, Melhor Esforço da Carreira, ou CBE. Quando os jogadores ingressaram no Lakers, explicou Riley, rastreamos as suas estatísticas de basquete até o ensino médio. Eu chamo isso de pegar os seus números. Procuramos um indicador preciso do que um jogador é capaz de fazer e, em seguida, o incluímos em nosso plano para a equipe, com base na noção de que ele manterá e depois melhorará as suas médias, ok? A parte 1 do capítulo 20 a gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu vou continuar contando a história dos Lakers para vocês, tá? Mas a gente já tem muito conteúdo do que foi lido até agora para a gente aprender um monte de coisa nova aqui, né? Coisa nova e coisa importante, certo? Então vamos lá. Bom, agora vocês entendem quando eu começo a aula falando dessa crença que quase todo mundo carrega quando começa a construir os bons hábitos, né? A ideia de que repetir algo muitas vezes até que se torne automático te leva à excelência, né? Só que tem um problema nisso, né? E ele não parece um problema perigoso, mas ele é, ok? E aí você entende o título do lado negativo de criar bons hábitos, né? A partir da reflexão que o James Clear faz nesse capítulo, de que os hábitos são poderosos, só que sozinhos eles não garantem a maestria. Parece contraditório, né, gente? Porque, afinal, durante todo o livro, eu ensinei vocês sobre a importância da repetição, né? Sobre a importância da consistência, sobre a importância da prática. E tudo isso continua valendo, tá? Mas agora, o James Clear introduz uma informação que poucas pessoas percebem, né?
que aquele mesmo hábito que acelera o seu crescimento, ele pode, com o tempo, limitar a sua evolução. Como assim, né? Pensa aqui, ó, comigo. Quando você aprende a dirigir, você precisa prestar atenção em tudo, né? Cada movimento exige o seu foco, cada decisão exige o seu esforço. Só que depois de algum tempo, você simplesmente dirige automaticamente, sem pensar, sem nenhum esforço consciente, é ou não é? Né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava em 2 lugares diferentes e era um dia em um dia em outro, né? Intercalava. E aí eu tinha que ir em um dos trabalhos, mas não era o dia dele. Só que eu tive uma questão para resolver e acabei tendo que ir, então saiu da minha rotina. Gente, eu entrei dentro do carro, eu liguei o carro e quando eu abri o olho eu já estava no primeiro trabalho, só que naquele dia eu tinha que ter ido no segundo. Foi automático, porque normalmente era um dia de ter ido no primeiro trabalho, só que naquele dia eu alterei minha rotina. Gente, foi automático. Eu falo para vocês que eu não lembro de nenhuma rua que eu passei. Eu não lembro se eu peguei sinal vermelho ou verde. Foi no automático. É real. Por que isso acontece? Porque o cérebro, ele transforma comportamentos repetidos em hábitos. Gente, isso é maravilhoso, isso não é ruim, ok? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque aí o cérebro te libera energia mental para tarefas mais importantes, que é você chegar no seu destino, depois de ter dirigido automaticamente, e ir trabalhar, né? E é exatamente assim que o crescimento acontece. Então, é maravilhoso você fazer no automático as coisas básicas, tá? Então, assim, no xadrez, nos esportes, nos negócios, nos estudos, na vida, gente, primeiro você aprende, né? E começa a fazer. Depois de tanto fazer, você automatiza. É claro que a primeira vez que eu fiz o caminho para ir para esse trabalho, eu prestei atenção em tudo, né? Claro que não foi no automático a primeira vez, né? Você usa essa habilidade de automatização como uma base para você conseguir avançar para o próximo nível. Agora que eu já sei fazer isso aqui automático, eu vou focar agora numa coisa mais difícil, ok? E aí ele fala que os hábitos são a espinha dorsal da excelência. É o básico, é a base para sustentar a excelência. Sem eles, a gente ia gastar energia demais, tentando decidir cada pequeno passo. Não ia dar bom, né? Só que, né, tem uma armadilha escondida aí. E é o que ele explica, né, nessa parte 1 do capítulo 20. Quando uma coisa se torna automática, você para de prestar atenção nela. E quando você para de prestar atenção nela, os erros começam a passar despercebidos também, porque você não está prestando atenção naquilo. Você entrou no piloto automático, né? Você apenas continua fazendo. Mas aí você deixa de melhorar, porque você continua fazendo naquele nível. E é ali que vai ficar. E é esse que é o lado negativo dos bons hábitos que ele fala, né? Você pode confundir a experiência desse hábito com a evolução dele, né? Você pode acreditar que você está crescendo simplesmente porque você continua repetindo aquele hábito, quando na verdade você está apenas reforçando aquele mesmo padrão. O James Clear, ele explica que muitas pessoas chegam num ponto em que elas não conseguem evoluir mais. Mas não é porque elas não se esforçam, né? É porque elas deixaram de observar o próprio desempenho delas. Elas continuam fazendo, mas não continuam aprendendo. Olha o bingo aí. Aí vou exemplificar mais uma vez. Olha, pensa em alguém. Vou pegar o meu caso aqui, mas vou tornar ele mais potente. Pensa em alguém que dirige há 20 anos, ok? Essa pessoa possui 20 anos de experiência
ou ela repetiu o primeiro ano de experiência 20 vezes? Olha que pergunta legal, né? Essa pergunta ela é poderosa. Por quê, gente? Porque repetir não é a mesma coisa que evoluir. Então, se ela dirige há 20 anos, ela tem 20 anos de experiência? Ou ela simplesmente aprendeu no primeiro ano a dirigir e depois ela só repetiu essa experiência 20 vezes durante os 20 anos sequentes, né? Repetir não é o mesmo que evoluir. E é exatamente aqui que surge uma das maiores diferenças entre as pessoas comuns e as pessoas que a gente fala que são extraordinárias, né? As pessoas comuns, elas praticam. Agora, as pessoas extraordinárias também praticam e ajustam. Por que ajustam? Porque elas praticam e observam o que estão praticando. E aí elas podem praticar e refinar, porque elas observaram, encontraram algum erro e refinaram aquilo, ajustaram. Ou seja, elas não permitem que o hábito se transforme em acomodação. Elas não ficam acomodadas, né? O livro traz uma fórmula simples e poderosa. Os hábitos somados com a prática deliberada é igual a maestria. Ou seja, os hábitos criam a sua base, né? Ok. A prática deliberada é que vai criar a sua evolução. Então, você precisa automatizar uma habilidade, ok? A gente não tá falando que você nunca mais vai automatizar nada, tá? Você precisa automatizar uma habilidade. Mas depois, você precisa voltar a prestar atenção nela. Porque você precisa analisá-la, né? Corrigir o que precisa ser corrigido, refinar, né? Melhorar. E aí você repete o processo novamente, mas já é um processo diferente, é um processo melhor, evoluído, ok? Esse que é o verdadeiro caminho da excelência. Você domina um nível e depois constrói o próximo. Aí você domina esse novo nível que você acabou de construir. Aí depois você avança novamente. E assim você vai sucessivamente. Isso é um ciclo, gente, contínuo. É sem fim. A melhoria tem que ser sem fim na sua vida, tá? Cada hábito conquistado, ele abre espaço para uma nova habilidade, né? Cada habilidade desenvolvida, ela cria uma nova oportunidade de crescimento. Então, entendam que a maestria, ela não é um destino, né? Você não está destinada a isso, a excelência, não. A maestria é um processo. E esse processo exige que você tenha consciência dele. Porque o maior risco, ele surge justamente quando você acredita que você já está dominando aquela coisa. Porque você já está fazendo automático, né? Quando tudo parece fácil, quando você para de questionar, quando você para de aprender. É nesse momento que o seu crescimento vai desacelerar. E muitas vezes a gente nem percebe, né? Por isso que o livro faz um alerta importante. Nunca permita que a familiaridade substitua a atenção, né? Nunca permita que a experiência substitua a evolução. Nunca permita que o conforto substitua o aprendizado. Porque aquilo que hoje é um ponto forte em você, amanhã pode se tornar um limitador para a sua evolução. Ó, outro bingo aí, né? Quer ver? Pensa aqui comigo. Em qual área da sua vida que você está funcionando no piloto automático? Que habilidade que você deixou de aprimorar porque você acredita que já domina ela? Você está realmente evoluindo ou você está apenas repetindo? Onde que a sua experiência pode estar escondendo grandes oportunidades de crescimento? Porque os hábitos, gente, eles criam estabilidade, é verdade. Mas a consciência deles, para saber o que tem neles que pode melhorar,
cria evolução. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. O desenvolvimento contínuo de uma identidade e de um potencial novos. Porque a prosperidade não é apenas repetir o que já funciona, né? A prosperidade é você melhorar continuamente aquilo que já funciona. E na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você evita essa acomodação mental, como que você desenvolve uma mentalidade de crescimento contínuo, como que você fortalece a sua nova identidade próspera, como que você cria hábitos que evoluem junto com você e como que você transforma consistência em excelência. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, com exercícios práticos para você fortalecer todos os dias a sua nova mentalidade. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, escreve aqui nos comentários em qual área da sua vida que você sente que você está funcionando no piloto automático, mas que você precisa voltar a evoluir, porque tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Ou seja, você tem potencial, você pode mais, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende somente a criar hábitos. Aqui você aprende a crescer através desses hábitos que você aprendeu a criar. Ok? Porque a transformação verdadeira, ela não acontece apenas quando a gente fica na repetição. Ela acontece quando a gente repete e melhora. Quando a gente repete e ajusta. Quando a gente repete e evolui. Aí, bingo, tá? É desse jeito que uma pessoa comum se torna extraordinária. Os hábitos, vamos guardar essa informação, ela é importante. Os hábitos libertam a sua mente, mas eles também podem aprisionar o seu crescimento, se você deixar de prestar atenção neles. Por isso, nunca confunda repetição com evolução. Nunca confunda a experiência que você tem ao fazer aquele hábito com evolução, ok? Então, experiência é diferente de excelência. Outro pingo. É por isso que você está aqui aprendendo comigo que a verdadeira maestria, ela surge quando a consistência, ou seja, a repetição daquele hábito, encontra a sua consciência. Porque os hábitos, eles criam resultados, é verdade. Mas a reflexão sobre eles cria aperfeiçoamento, ok? Então, como sempre, eu te lembro no final de cada aula, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, comenta, eu fiz várias perguntas para você aqui, responde elas nos comentários, ou comenta o que você achou dessa aula, ativa as notificações, manda essa aula para aquela pessoa que você sabe que vai melhorar muito a vida dela se ela assistir essa aula. Continua aqui com a gente, porque a próxima parte desse capítulo vai revelar uma estratégia muito poderosa para você continuar evoluindo, mesmo depois que os seus hábitos já estiverem consolidados. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.